As claras de ovos são maravilhosas para a gente conseguir mais maciez e mais leveza nos nossos resultados. Sabe por que ela é ótima? A clara, ela é formada basicamente de água e proteínas, tá? Mais que 50% das proteínas que estão ali presentes dentro das claras é a albumina. E a albumina, ela tem uma grande capacidade de retenção de ar e de elasticidade. Então, por isso que quando você bate a sua clara, né, com açúcar ou somente a clara, você consegue fazer uma clara em neve. Porque ela expande bastante, ela tem uma grande capacidade de elasticidade. E conforme a gente vai fazendo esse batimento, né, mecânico, a gente consegue incorporar ar nessas claras e esse ar vai levar para o resultado final do nosso bolo mais leveza, mais volume, mais maciez. A água presente na clara vai trazer mais umidade, consequentemente mais maciez no resultado. A albumina é uma proteína, a proteína também traz mais maciez. E a leveza, né, por conta dessa incorporação altíssima de ar que a gente consegue fazer quando bate a clara em neve, ou bate a clara com as gemas, né, e o açúcar. Por que quando a gente está batendo, né, os ovos inteiros com o açúcar, aquela mistura que no início é baixinha, são ovos e açúcar só. E conforme você vai batendo, ou seja, colocando uma força mecânica ali, você vai incorporando uma grande quantidade de ar. Quando você tem o açúcar e não só os ovos, essa mistura, ela se torna muito mais volumosa. Do mesmo jeito com a clara. Se você bate a clara sozinha, você tem um volume. Se você bate a clara com o açúcar, você tem outro volume maior. Por quê? Porque os grânulos de açúcar, olha que interessante, os grânulos de açúcar, eles vão friccionar, o que é isso? Vão raspar um no outro, né? Vão passar um no outro assim. Quando isso acontece, eu consigo, e o ar entrando, eu consigo formar células de ar maiores. Então eu consigo expandir ainda mais essa minha clara. Você pode usar batendo os ovos inteiros com o açúcar e depois incorporando os demais ingredientes. Você pode fazer separado, então você bate a clara em neve, reserva só a clara, depois bate as gemas com açúcar, mistura os demais ingredientes e no final você incorpora essa clara em neve. E aí nesse ponto é importante você observar o ponto da clara. Você não pode deixar essa clara em neve muito firme, ou seja, que quebra. Por quê? Porque vai ser muito mais difícil de você incorporar na sua massa depois que a massa estiver pronta. Então, essa clara em neve que você coloca no final, geralmente a gente faz isso no bolo de cenoura, né? Tem muitas pessoas que usam essa técnica. Para você incorporar essa clara em neve no bolo de cenoura, é importante que essa clara esteja mais cremosa, não esteja quebradiça, porque senão você fica com bolinhas de clara no meio da sua massa, tá bom? Esse é outro jeito de fazer, que é incorporando a clara ao restante dos ingredientes. Então, você pode fazer separado, pode fazer junto com a gema. O importante é você incorporar uma grande quantidade de ar, que a clara possibilita isso, por conta dessa alta capacidade de elasticidade que ela tem, né, de retenção de ar. E todas as características que ela consegue sozinha incluir na nossa massa, que é a maciez, que é o volume, que é a umidade, por conta da água, da proteína que tem dentro desse ingrediente. Eu já vi muitas pessoas tirando a clara e fazendo só com gema. Na gema a gente tem gordura, a gente tem lecitina, né? A lecitina é um emulsificante, então ele vai trazer maciez sim para as nossas massas, ele vai unir os demais ingredientes, mas não tem tanta água dentro da gema, não tem essa proteína em excesso que tem, né, na albumina, na clara. Então o resultado ele é diferente. A clara é excelente para a gente fazer essa grande incorporação de ar e misturar a nossa massa, seja durante o processo de produção ali da massa, seja depois no final do preparo. Quando você bate os ovos inteiros, ou seja, gema e clara com o açúcar para iniciar o preparo da massa e depois vem com os demais ingredientes, você tem que tomar cuidado para você não perder o ar incorporado. Por quê?
Vamos lá, você vai colocar dentro desse creme super leve, super fofo, super delicado de ovos com açúcar, você vai colocar aqui ingredientes que são pesados, que são secos, as farinhas, né? Então, quando você faz essa mistura dos ingredientes secos a essa mistura de ovos e de açúcar, você tem que incorporar devagar. Mistura muito delicadamente isso para que você não perca o ar incorporado. Eu já vi muita gente fazendo assim. Pega o ovo com açúcar, bate, 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 bate até triplicar de volume. Aí mistura os ingredientes secos, retorna para a batedeira e bate, bate, bate de novo uns 3 minutos. Não tem problema, Gabriela, porque o sem glúten não desenvolve glúten. As farinhas não desenvolvem glúten, então o meu bolo não vai ficar duro se eu bater muito tempo. Não, não vai, realmente. Só que quando você faz isso, você perde todo o ar que você incorporou. Por quê? Farinha, partículas grossas e duras de farinha vão, conforme você bate ali dentro da batedeira, passar uma na outra, certo? Quando você bater o açúcar com os ovos, essa fricção entre os grânulos de açúcar proporcionou células maiores de ar. Mas quando você faz isso colocando a farinha e batendo por muito tempo, você quebra, estoura essas bolhas de ar. E aí você perde todo o ar que você incorporou na massa antes. E o resultado vai ficar diferente. Tá vendo como é um detalhe que faz total diferença no seu resultado? Só isso, se você já comete esse erro, se você corrigir isso, seu resultado vai ficar outro. Acredite. Então presta atenção no jeito que você está fazendo a sua receita de bolo. Talvez só o jeito de bater vai fazer diferença no seu resultado. Vai deixá-lo mais leve, mais macio, mais fofinho.